Olá, tudo bem? Todos nós procuramos uma maneira mais saudável de se alimentar, afinal de contas, todos nós queremos ter saúde. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como escolher os bons alimentos. Mas para isso, vamos pedir a ajuda divina. Bondoso Pai, pedimos que o Espírito Santo nos ajude a entender quais são os alimentos melhor, Pai, para termos uma boa saúde física, mental e espiritual. Em nome de Jesus, amém. Nosso corpo é formado pela comida que ingerimos. Há constante desgastes dos tecidos do corpo. Todo movimento de qualquer órgão implica um desgaste, o qual é reparado por meio de alimento. Cada órgão do corpo requer sua parte de nutrição. O cérebro deve ser abastecido com sua porção. Os ossos, os músculos e os nervos requerem a sua. Maravilhoso é o processo que transforma a comida em sangue e se serve desse sangue para restaurar as várias partes do organismo, mas esse processo está prosseguindo continuamente, suprindo a vida e a força a cada nervo, cada músculo e tecido. Como escolher os bons alimentos? Deve-se escolher o alimento que melhor proveja os alimentos necessitados para a edificação do organismo. Nessa escolha, o apetite não é um guia seguro. A irmã Ellen White deixou muitos conselhos para nós sobre saúde, e um delas é o que a gente está lendo agora. Mediante o hábito errôneo de comer, o apetite se tornou pervertido. Muitas vezes exige alimento que prejudica a saúde e enfraquece, em lugar de fortalecê-la. Não nos podemos guiar com segurança pelos hábitos da sociedade. A doença e o sofrimento que por toda parte dominam são, em grande parte, devidos a erros populares com referência ao regime alimentar. A fim de saber quais são os melhores alimentos, devemos estudar o plano original de Deus para o regime do ser humano. Aquele que criou o homem e compreende suas necessidades designou Adão o que devia comer. Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, e toda árvore em que dá fruto, de árvore que dá semente, servos-ão para mantimentos. Gênesis capítulo 1 e versículo 29. A deixar o Éden para ganhar a subsistência, lavrando a terra sobre a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão para comer a erva do campo. Gênesis capítulo 3 e versículo 18. Cereais, frutas, nozes, verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Mas nem todas as comidas saudáveis em si mesmas são igualmente adequadas à nossa necessidade em toda a circunstância. Deve haver cuidado na seleção do alimento. Nossa comida deve ser de acordo com a estação, o clima em que vivemos e a ocupação em que nós empregamos certas comidas
apropriada para uma estação ou um clima. Não o são para outro. Assim, há diferentes comidas mais adequadas às pessoas segundo as várias ocupações. Muitas vezes, alimentos que podem ser usados como proveito por pessoas que se empenham em árduo labor físico não são próprias para as de trabalhos sedentários ou de intensa aplicação mental. Deus nos tem dado ampla variedade de comida saudável e cada pessoa deve escolher entre elas aquelas que experiência e bom senso demonstram ser as mais convenientes às suas próprias necessidades. As abundantes provisões de frutas, nozes, cereais da natureza são amplas e de ano para ano os produtos de todas as terras são mais amplamente distribuídos por todos devido à facilidade de transporte. Em resultado, muitos artigos de alimentação que poucos anos atrás eram considerados como luxos caros encontram-se agora ao alcance de todos, como gêneros diário. Este é especialmente o caso com frutas secas em conservas, as nozes, as receitas com elas preparadas estão se tornando largamente usadas, substituindo os pratos de carne. Com as nozes se podem combinar cereais, frutas, alguns tuberculosos, preparado pratos saudáveis e nutritivos. Deve-se cuidar, no entanto, em não usar grande proporção de nozes. Os que percebem os maus efeitos do uso das nozes talvez consigam afastar o mal mediante essa precaução. Convém lembrar também que algumas qualidades de nozes não são tão saudáveis como outras. As amêndoas são preferíveis aos amendoins, mas este em limitadas porção, usando conjuntamente com cereais, são nutritivos e digeríveis. Quando devidamente preparada, as azeitonas, como as nozes, substituem a manteiga e os alimentos cárneos. O azeite ingerido nas azeitonas é muito preferível à gordura animal. Atua como laxativo. Seu uso se verificará benefício aos tuberculosos, sendo também medicinal para um estômago inflamado e irritado. As pessoas que se têm habituado a um regime muito condimentado, altamente estimulante, têm um gosto não natural e logo não podem apreciar o alimento simples. Levará tempo até que o gosto se torne natural e o estômago se recupere do abuso sofrido. Mas os que perseveram no uso da alimentação saudável, depois de algum tempo, o acharão agradável ao paladar. Seu delicado e delicioso sabor será apreciado e será ingerido com maior satisfação do que se pode encontrar em nocivas iguarias. E o estômago, numa condição saudável, não estimulado nem sobrecarregado, está apto a se desempenhar mais facilmente de sua tarefa. A fim de manter a saúde, é necessária suficiente provisão de alimentos bons e nutritivos. Se planejarmos sabiamente os artigos que promovem a boa saúde, podem ser obtidos em quase todas as terras. Os vários artigos preparados de arroz, trigo, milho e aveia são enviados para toda parte, bem como feijões, ervilhas, lentilhas. Estes, juntamente com as frutas nacionais,
ou importadas e a quantidade de verduras que dão em todas as localidades, oferece oportunidade de escolher um regime dietético completo, sem o uso de alimento carne. Onde quer que haja frutas em abundância, deve-se preparar farta provisão para o inverno, conservando-as cozidas ou secas. As frutas pequenas, como morangos, amoras, groselhas e outras, pode dar uma vantagem em muitos lugares onde são poucas usadas, sendo negligenciado o seu cultivo. Para conservar domésticas, os vidros devem ser usados sempre que possível, de preferência as latas. É especialmente digno de atenção que as frutas a serem conservadas estejam em boas condições. Empregue-se poucos açúcar à fruta, seja cozida apenas o necessário à sua preservação. Assim preparadas, são excelentes substituto para as frutas frescas. Onde quer que a fruta seca, como passas, ameixa, maçãs, pera, pêssegos, abricós, se podem obter por moderado preço. Verificar-se-á que se podem usar como artigos principais de regime, muito mais abundantes do que se costuma fazer, com os melhores resultados para a saúde de todas as classes. Não deve haver grande variedade em cada refeição, pois isso incita o excesso no alimento e produz má digestão. Não é bom comer verduras e fruta na mesma refeição. Se a digestão é deficiente, o uso de ambas ocasionará como frequência perturbação, incapacitando para o esforço mental. Melhor é usar as frutas numa refeição e as verduras em outra. O cardápio deve ser variado. Os mesmos pratos preparados da mesma maneira não devem aparecer à mesa refeição após refeição, dia após dia. O alimento é tomado com muito mais prazer e o organismo mais bem nutrido quando é variado. Quando fizer as conservas, como disse, é melhor que use uns vidros bem limpo, bem preparado para fazer as conservas e não as latas, porque as latas não são bom para a saúde. Aqui nós temos um pouco mais de explicação sobre os alimentos. Espero que eu possa ter ajudado no esclarecimento de alguns alimentos aqui que é bem mais preciável à nossa saúde. Que Deus abençoe a todos vocês. Se gostaram, deixe seu like. Se está chegando agora, não for inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de tocar no sininho para receber a notificação. Deixe os seus comentários. Se tem alguma pergunta, eu responderei. Que Deus abençoe a todos vocês.